Soberania nacional tem sim que ser discutida em acordos bilaterais. Não suplantar a soberania nacional é uma cláusula pétrea. Está lá esculpida nos primeiros artigos da nossa Constituição. O presente projeto de lei visa garantir estabilidade jurídica e tributária para os contratos do Minha Casa Minha Vida. É preciso resgatar um programa que tirou da rua famílias pobres brasileiras. Os deputados aprovaram nesta semana a medida provisória que extingue a empresa binacional Alcântara Cyclone Space. Essa empresa foi criada após um acordo entre Brasil e Ucrânia de 2003 para o uso da base de lançamentos de Alcântara, no Maranhão, para lançamento de satélites comerciais. Por causa da votação dessa medida provisória, um acordo assinado entre o governo Bolsonaro e os Estados Unidos, também para o uso da base de Alcântara, gerou polêmica no plenário. Um dos assuntos do debate foi a preservação de terras ocupadas por comunidades quilombolas na região. Precisamos, sim, discutir esse acordo que foi assinado entre o Brasil e os Estados Unidos, mas discutir deixando de lado as questões ideológicas, deixando de lado as questões políticas, para que a gente pense, acima de tudo, no bem do Brasil, no bem do Maranhão, no bem do povo de Alcântara. É claro que nós temos preocupações em relação a esse acordo. A preocupação com as comunidades quilombolas do município de Alcântara, a preocupação com os recursos que devem ficar realmente para o município de Alcântara, para o estado do Maranhão, que devem ser divididos com o restante do Brasil. É necessário garantir que os direitos das populações tradicionais, das comunidades quilombolas, seja assegurado. E nós temos preocupações em relação ao acordo de salvaguardas tecnológicas que foi firmado entre o Estado brasileiro e os Estados Unidos e que terá consequências sobre essas comunidades quilombolas já prejudicadas por essa política e a implantação da base militar de Alcântara. Nós não podemos permitir nenhum retrocesso. E o Brasil é signatário da Convenção 169 da OIT, que trata do direito à consulta prévia, livre e informada, para que populações tradicionais sejam consultadas sobre qualquer medida que lhes afete. Existe uma população negra ali em Alcântara, a população quilombola, e perto de nós completarmos 200 anos da libertação dos escravos. Essa foi uma população que não foi vista. Portanto, ela tem de ser vista com carinho, com cuidado, com espírito social, com o querer ajudar, com o querer abraçar. Eu estou me guardando para apresentar um projeto para que do resultado dos royalties desse lançamento se faça uma renda mínima, tipo Bolsa Família, diretamente para todos os habitantes do município. Nós estamos favoráveis a essa medida provisória, mas não poderia deixar aqui de manifestar a nossa preocupação em relação ao acordo firmado pelo presidente da República com os Estados Unidos em relação ao centro de lançamento de Alcântara. Pode-se discutir muito aqui se vai haver ou não um controle de área, que tamanho vai ser essa área ou não. Mas o que nos preocupa fundamentalmente é a questão da proibição da utilização dos recursos, das receitas do centro de lançamento para a construção de um projeto de desenvolvimento de veículos lançadores de satélite. Ou seja, nós vamos ganhar pelo aluguel, mas vamos poder desenvolver o quê? O governo assina um acordo que não permite ao Brasil desenvolver tecnologias. A base de Alcântara, construída nos anos 80, tem de fato uma localização estratégica, o que permite localizar na linha do Equador, e além do mais, permite uma economia de até 30% do combustível num voo espacial. Soberania nacional tem sim que ser discutida em acordos bilaterais e principalmente tratando-se de uma base
de lançamento espacial. Apesar da pertinência, digo também da importância, da defesa enfática trazida pelo antecessor aqui na tribuna, ela fala que nenhuma, no seu parágrafo único, fala que nenhuma das cláusulas de futuros acordos bilaterais que tratarem de base de lançamento ao canto poderão suplantar a soberania nacional. Com todo respeito à iniciativa, à intenção, não suplantar a soberania nacional é uma cláusula pétrea. Está lá esculpida nos primeiros artigos da nossa Constituição. Então, não vejo nenhuma necessidade, apesar da proximidade do tema, não vejo pertinência nesta matéria tratar da questão de uma cláusula que não possa suplantar a soberania nacional. A MP será votada agora pelo Senado Federal e o acordo assinado pelo governo Bolsonaro e os Estados Unidos ainda depende de ratificação do Congresso Nacional para passar a valer. O plenário aprovou também propostas que atendiam reivindicações de 4.000 prefeitos reunidos em Brasília. Uma delas foi a que prorroga incentivos tributários para construtoras do programa Minha Casa Minha Vida. O presente projeto de lei visa garantir estabilidade jurídica e tributária para os contratos do Minha Casa Minha Vida faixa 1, apenas os faixa 1, assinados até 31 de dezembro de 2018. Para que, em sendo assinado antes do vencimento do regime especial tributário com alíquota de 1% da cesta de tributos, ele possa ter a garantia desse RET até o final do contrato que tenha prestações continuadas. Até porque o Minha Casa Minha Vida faixa 1 é um contrato fechado com valor de R$100 mil para apartamentos e R$124 mil para imóveis horizontais. Portanto, nós vamos renovar e garantir segurança jurídica para quem fez o seu planejamento tributário com RET de 1% e assinou antes de 31 de dezembro. Quando você olha, de 2009 para cá, esse é o pior ano para o Minha Casa Minha Vida. A situação foi tão constrangedora, chegando a quebrar algumas empresas, que o próprio ministro Guedes teve que fazer um aporte de 450 milhões. Então é preciso resgatar um programa que tirou da rua, que tirou do alagamento, que tirou de situações vexatórias famílias pobres brasileiras e deu a elas um lar. Há necessidade de inovações nesse programa. Não há sentido, por exemplo, nós termos casas populares onde 93% são subvencionados. Isso não dá para acontecer porque o Brasil não aguenta mais a situação. Porém, os empreiteiros hoje estão quebrando. Os últimos recebimentos foram exatamente no mês de dezembro. O que nós observamos é que, daqui um pouco, nós vamos ter muita gente desempregada nesse setor. O que nós queremos é votar sim para que se faça um novo programa, para que se abram novas linhas de financiamento e que o Brasil volte a crescer com casas populares e casa para os mais pobres poderem morar. Minha Casa Minha Vida não é apenas um projeto que traz a felicidade e a realização do sonho de brasileiros que antes não tinham onde morar, mas é sem nenhuma dúvida um dos maiores vetores de desenvolvimento, geração de emprego e renda e garantia de um fluxo financeiro na construção civil, na geração de riquezas para o nosso país. O projeto segue para análise do Senado. Ainda para atender às reivindicações dos prefeitos, os deputados aprovaram mais 2 projetos. Um deles foi o que reduz as exigências para a formação de consórcios entre a União, estados, municípios e Distrito Federal. O outro estabelece que a contratação de trabalhadores para atuar em consórcios públicos seja feita pela consolidação das leis do trabalho, a CLT. As propostas tiveram apoio unânime no plenário. Os prefeitos que são presidentes de consórcios, muitas vezes ficam até sem poder disputar a eleição, porque é reprovada as contas dos consórcios. Ou seja, para você contratar uma pessoa para trabalhar no consórcio, tem que ser contratado no regime seletista. E hoje a legislação exige que seja estatutário. E sendo estatutário, quando dissolver o consórcio, o prefeito não pode mandar a pessoa embora. Ou seja, ele fica com o abacaxi na mão.
Então, é necessário que aprove essa matéria para dar segurança jurídica para os prefeitos, para que seja modificado do sistema estatutário para o regime seletista. Esta lei dos consórcios, ela irá ajudar muito os municípios do Brasil. E também a todos aqueles entes que queiram, de fato, participar dessa integração com recursos de investimentos, tanto do Estado, como dos próprios municípios, como também da própria União, permitindo a inclusão de emendas parlamentares para investimentos e para outras atividades, e isso irá beneficiar muito, porque temos hoje mais de 40% dos municípios do Brasil prejudicados por conta da inclusão no CALC. E isso não permitiria, até então, antes da lei do consórcio, que avançasse o andamento dos projetos daqueles municípios que estivessem inclusos entre os consorciados. De novo, senhor presidente, deve ser o único voto divergente. Não porque não entenda que os municípios devam receber os seus recursos por meio de consórcio. Pelo contrário, a lei de consórcio foi uma inovação. O que nós nos preocupamos, senhora presidente, é que acabemos fazendo com que uma infração à lei de responsabilidade fiscal seja incentivada por meio da participação de municípios em consórcios para fugir das responsabilidades impostas pelo CALC. Seria um absurdo dizer que 80% da população brasileira, por exemplo, está no SPC, mas é isso que está acontecendo com os nossos municípios. O que precisa ser corrigido são os critérios que incluem municípios no CALC. Isso precisa ser corrigido primeiro, e não inventar algo que nos parece muito mais um puxadinho e que pode vir a ser interpretado, conforme nossa assessoria mesmo demonstrou, uma infração à lei de responsabilidade fiscal às avessas. Portanto, nós orientamos não, solidários sim aos municípios, mas querendo que se resolva por meio de um novo critério de inclusão no CALC e não dessa forma. A nossa Constituição de 88, a nossa Constituição cidadã, que naquele momento a conta fechava, mas hoje os municípios já não conseguem mais fechar a conta. Um exemplo grande é a saúde pública, onde os prefeitos tinham que gastar 15% do orçamento, hoje gastam 40%. Prefeitos que tinham que gastar 25% com educação, sobrava dinheiro para investimento. Hoje os 25% já não é mais necessário. Todos nós aqui fomos eleitos, cada um com uma bandeira, cada um por uma causa, mas todos aqui tiveram voto nos municípios. É nos municípios que moram as pessoas, é no município que os serviços públicos são prestados, e esta casa tem que ter um olhar especial para os municípios e para os prefeitos. Agora, os dois projetos serão enviados à sanção do presidente da República. Os deputados aprovaram ainda a proposta que garante às mulheres vítimas de violência doméstica o direito à indenização por danos morais. O projeto prevê maior celeridade ao processo, sem a necessidade de uma nova fase de provas após o pedido da vítima. A medida segue para o Senado. É muito sério mesmo, a questão da liberação de mais 20 pontos na carteira, então 40 pontos na carteira, né? Já não chega o que nós temos de acidentes e tragédias nesse país. E há também a preocupação enorme que nós estamos com a preocupação dessa questão de 8 mil radares nas rodovias federais que não serão colocados. Dizer a esse país que a nossa luta é por vida, nós queremos que essa quantidade de mortes seja reduzida. Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. A coincidência dos mandatos de prefeito, vereadores, governadores, para que os atuais prefeitos, vereadores possam ter agora a eleição em 2022, para coincidir com as nossas eleições, as do futuro presidente da República. Vamos economizar quase 1 bilhão